Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5, as pessoas dentro do transtorno do espectro autista, em sua grande maioria, apresentam uma dificuldade, uma deficiência na interação social ou na linguagem social, seja ela verbal ou não verbal, e também padrões restritos e repetitivos de comportamento, como movimentos contínuos, interesses fixos ou hipo e hipersensibilidade a estímulos sensoriais. Todos os pacientes com autismo partilham estas dificuldades, mas cada um deles será afetado em intensidades diferentes, resultando em situações bem particulares. A etiologia do transtorno do espectro autista continua desconhecido e o seu diagnóstico é feito a partir da observação da criança, da entrevista com os pais e de instrumentos específicos. Atualmente, 1 em cada 44 crianças é diagnosticada com TEA. E é por esse motivo que é essencial trazer este tema ao debate, pois é através da informação que a gente caminha para a inclusão. E é também através da informação que nós, enquanto sociedade, conseguimos acolher e auxiliar as famílias atípicas na sua qualidade de vida. O diagnóstico de uma deficiência ou de um transtorno na criança pode gerar momentos difíceis, sentimentos como culpa, angústia, medo e dificuldades de aceitação. Todos esses sentimentos são normais diante de um fato não esperado. E é por isso que neste episódio do Bloquinho do Roupão, o nosso tema é a maternidade atípica. Do luto à luta. A minha convidada de hoje é a Karen Barcela. A Karen é mãe da Giovana e do Vitor. O Vitor fez dela uma mãe atípica. Mãe atípica, dentro da nomenclatura, dentro do senso comum, é aquela mãe que tem um filho que foge à normalidade do senso comum. A mãe típica é aquela que tem um filho normal dentro do senso comum, mas que não necessariamente é uma verdade. Karen, eu te agradeço muito a disponibilidade, que eu sei que o teu tempo é precioso de estar aqui conosco hoje, né, para trazer um assunto tão importante, para a gente trazer mais informação e acolhimento para tantas famílias que passam pelo diagnóstico do transtorno do espectro autista. Eu que agradeço. A Karen é enfermeira de formação, está graduando a fonoaudiologia, e o que mais? Karen, por favor, te apresenta para nós. Nossa, nessa maternidade atípica, né, eu acabei buscando muitas coisas, assim. Eu fiz um curso de formação, que é do Instituto Farol, né, que eu fiz ele, na verdade, para conseguir entender melhor o meu filho, para conseguir atender ele em casa melhor, né. E daí, junto com isso, eu estou fazendo também uma pós-graduação em ABA, que é a análise do comportamento aplicada. Estou fazendo uma pós-graduação em psicomotricidade e todos os cursos que aparecem que eu posso fazer assim dentro da fono, sendo graduanda, eu faço também para auxiliar ele nessa parte de linguagem, né? Esse curso que tu foi o pontapé inicial da Farol, isso? Foi. Esse curso é o que, assim, só pra gente trazer um pouquinho? Ele é um curso profissionalizante, né, vamos dizer. Nesse curso tinham terapeutas ocupacionais, fonos, psicólogas, né, e eu era a única mãe da turma, né, que na verdade precisa ter um nível superior dentro da saúde ou dentro da educação, não necessariamente nessas áreas, né. E daí tu pode fazer a formação profissional. Eu percebo, eu acompanho a Karen nas redes sociais, ela compartilha muito, né, da maternidade atípica, do dia a dia de tratamentos com o Vitor e do quanto ela em casa segue a rotina de tratamentos com ele, né, Karen, assim. E o diagnóstico precoce, ele é muito importante em todas as áreas, mas no transtorno do espectro autista também, né, ele é essencial.
E eu, enquanto profissional de saúde, me incomodo muito de ouvir aquela frase que caiu também no senso comum de que cada criança tem o seu tempo, né? Às vezes as mães falam de uma suspeita e as pessoas, eu acho que até para tranquilizar, dizem: ah, mas cada criança tem o tempo, relaxa. E sim, cada criança tem o seu tempo, mas esse tempo ele é dentro de um marco de desenvolvimento, ele não é um tempo eterno. E enquanto a gente fica nessa de cada criança tem seu tempo, se perde um período importante da vida da criança, que é da neuroplasticidade cerebral, que depois vai proporcionar a longo prazo nos tratamentos uma melhor resposta, né, Karen? Isso. E eu vi por te acompanhar que o Vitor teve um diagnóstico ali por volta de 1 ano. Conta um pouquinho para nós como se deu esse diagnóstico, o que levou vocês a suspeitarem do transtorno do espectro autista. Bom, a primeira que suspeitou fui eu, né? A mãe. Sempre, né? E eu levei no pediatra, eu perguntei o que o pediatra achava, né? Na verdade, a gente tem muitos profissionais que não estão capacitados para fazer a avaliação do autismo mesmo, né? Então, eu fiquei naquela, né? Tipo, o meu marido também achava que não, né? Todo mundo achava que não, e eu, tá bom, acho que deve ser coisa da minha cabeça mesmo, né? E eu acho que eu suspeitei lá por 1 ano de idade, hoje olhando pra trás, assim. Só que daí quando ele tinha 1 ano e 2 meses, foi quando um dia minha colega de trabalho me mostrou um vídeo do sobrinho dela. E eu lembro direitinho, assim, que no vídeo o sobrinho dela batia a palma, a irmã dela cantava parabéns, né, e ele batia a palma junto. Daí no final ele dizia assim... parabéns, quer dizer, ela dizia: parabéns, Didi, manda um beijo pra Didi. Ele fez Didi e mandou um beijo, né? E daí aquilo me deu assim uma punhalada, né? Eu perguntei pra ela assim: que idade tem essa criança? Ela disse: Karen, vocês estavam grávidas juntas, tu não lembra? E daí começou a me voltar tudo aquilo de novo, assim, porque o Vitor, ele não respondia ao chamado pelo nome, né? Ele não imitava, ele não mandava tchau, ele não mandava beijo, né? São coisas que já me chamava atenção há muito tempo, mas eu acho que eu tinha que ver o vídeo de uma criança mesmo, sabe, pra me dar conta. Eu saí naquele dia ali, já marquei neuro, né? E quando eu marquei o neuro, eu consegui tipo um encaixe para outro dia. E daí foi tudo muito rápido, assim, porque os exames que ele foi me pedindo, eu fui fazendo e em 2 meses eu já tive o laudo com o diagnóstico. A questão do diagnóstico, Karen, assim, né, tu falou da punhalada que foi pra ti. Como é que foi esse processo? Porque a gente sabe que às vezes existe o período de negação, né, não sempre, né, nas famílias. Mas como se deu esse processo do diagnóstico do Vitor para aceitar, partir pra luta, né, e fazer todas as mudanças de rotina necessárias nesse período? Esse é um período bem difícil, né? Eu costumava dizer que, eu dizia isso frequentemente, assim, que eu tinha aceitado bem o diagnóstico do Vitor e quem não tinha aceitado era meu marido, né? E hoje, olhando para trás, eu vejo que eu enxerguei a coisa muito mais rápido, né, que as outras pessoas, mas eu também tive o meu tempo de luto, que não foi um tempo pequeno, né? Eu fiquei em torno de 6 meses, assim, que eu pegava o Vitor, eu levava pra terapia, né, que eu tinha que levar, mas eu não participava, entende? Eu não conseguia participar, entrar, ver o que estava sendo trabalhado, para trabalhar em casa também. Isso foi um período, assim, bem difícil pra mim. Nesse período eu tomei antidepressiva, me afastei do trabalho, tudo, e depois foi um processo, né? E o meu marido também passou por esse processo que foi um pouco mais longo, né? Ele demorou mais ou menos 1 ano para acompanhar, né? Mas cada um teve o seu luto de uma forma diferente, né? Mas ambos tiveram. E sei lá, parece que foi um clique, assim, agora tá na hora, acabou, sabe? Agora tá na hora, e daí a gente conversou, eu decidi largar o meu emprego, e daí eu já decidi procurar coisas para estudar, já decidi começar a mexer em tudo, sabe? Foi um período que de fato eu precisei, assim, mas que foi bom pra organizar tudo, assim, até pra organizar a cabeça. Sim, com certeza. E acredito até que pra aceitar, né, esse novo Vitor, talvez, né, o Vitor que talvez não era esperado desta forma,
E acredito até que para aceitar, né, esse novo Vitor, talvez, né, pelo o Vitor que talvez não era esperado desta forma, né, aceitar ele e partir para a luta de fato, né, de organizar a rotina e de ajudar o Vitor. Eu vejo também, por te acompanhar, né, as conquistas do Vitor, que são muito comemoradas, né? Ah, são. São as pequenas grandes conquistas, né, que eu chamo. E hoje em dia, Carol, assim, a gente tem esse período, né, que é difícil da gente se adaptar a tudo, mas hoje em dia eu não consigo ver o Vitor sem o autismo, porque o Vitor, ele fica autizando, como eu digo, né, o tempo todo, assim, então eu não consigo reconhecer o meu filho sem meu filho ter o autismo, entendeu? Sim. Então o autismo já faz parte do amor que eu sinto por ele, entende? Claro que a gente faz de tudo pra desenvolver ele o máximo que a gente puder, né? Porque o que a gente mais quer é que ele se vire no momento que a gente não está mais aqui, né? São essas as preocupações maiores, né? Sempre da família. Então, mas o amor que eu sinto por ele é o amor do Vitor autista. Não existe Vitor sem autismo, sabe? O Marcos Mion, né, que é um pai também de um menino autista, esses dias eu estava vendo uma entrevista dele e ele fala assim, que mais ou menos, talvez até tu deve ter visto, Karen vai me corrigir, mas que é fácil amar um filho, né? Mas quando você tem um filho com TEA, né, o amor, ele é incondicional de fato, porque nem sempre tu vai ter um retorno, nem sempre tu vai ter o sorriso, o beijo, né? Às vezes tu precisa esperar muito por isso, então de fato é um amor muito incondicional, né? E é esse amor, eu acredito, que move pra luta também, né, Karen? Com certeza. Karen, como tu faz para equilibrar a maternidade típica com a atípica, né? Porque eu acredito que deve ser difícil equilibrar os pratos, né? Com a Giovana, com o Vitor. Como tu dá conta, assim, dessa rotina? Eu percebo que a Mana, né, a Giovana, ela é muito participativa nas atividades de vida diária do Vitor, inclusive te auxilia, né? Às vezes ele não aceita algumas atividades que sejam conduzidas por ti, mas aceita pela Mana, né? Como é esse equilíbrio dessas duas maternidades em uma só? Isso é uma preocupação assim que eu tive durante muito tempo, né? Porque, querendo ou não tem como. Tu dá mais atenção pro teu filho que mais precisa. O que demanda, né? O que demanda mais. Então, além de o Vitor ser menor, né, já demandar mais por ser mais novo, ele demanda muito pela condição, né? E o que eu faço muito, eu converso muito com a Giovana, assim, vira e mexe, eu sento com ela e digo, olha, o amor que eu sinto por vocês é o mesmo, mas tu sabe que o humano precisa de mais auxílio, de mais ajuda, né? E ela super entende, assim. Mas o que eu faço muito é, tipo, ano passado, mais ou menos por esse período, eu tirei 3 dias com ela e fui só com ela pra Gramado. Tipo, ficamos só nós duas lá, né? Então eu fiz um monte de coisas que muitas vezes a gente não consegue fazer com o humano, às vezes a gente não consegue entrar em alguns lugares que ela quer muito, né? Então eu acho importante tu ter um período só com o teu filho típico, né, no caso. Ao longo do ano eu também faço isso, sei lá, um dia que eu vou com ela pro shopping, e daí nesse dia ela escolhe o que ela quer, se ela quer ir pro cinema, se ela quer comer, se ela quer, né? E assim a gente vai levando, né? Mas a Giovana super entende, assim, todas as vezes que acontece algo eu sempre sento com ela e converso, assim, ela entende super bem. As mulheres que criam os filhos com alguma deficiência ou diagnóstico de algum transtorno lidam com uma sobrecarga muito grande. E essa sobrecarga, ela vem disfarçada com um rótulo da sociedade de guerreiras, né? Nós falamos muito no Maternar da rede de apoio. E eu acredito, Karen, que essa rede, ela se torna ainda mais escassa quando se tem um filho com TEA. Penso que muitas pessoas gostariam de poder estender a mão e ser apoio, mas talvez até por falta de conhecimento, por receio, por medo de não saber como ajudar, acabam ficando com o pé atrás, né, e não estendendo a mão. Como é que é a tua rede de apoio? Como tu acha que as pessoas podem ser rede de apoio de uma mãe atípica? As pessoas confundem muito rede de apoio com o marido,
né? Eu Sim. já ouvi muito falar assim, Verdade. mas o teu marido te ajuda. Não, meu marido não me ajuda. Meu marido é tão responsável pelo meu filho quanto eu. Ele né? é pai, então, né? Ele não é alguém de fora. Então ele não é rede de apoio, Uhum. né? Indiretamente eu tenho rede de apoio, porque, vamos dizer, essa troca que eu e meu marido fazemos, dele levar um dia para terapia e tal, tem alguém por trás que fica ali ajudando na empresa, né, para que ele possa se deslocar e para que eu possa ter mais tempo para fazer as minhas coisas, né. Então, vamos dizer, indiretamente eu tenho essa rede de apoio. Muitas vezes a gente vai para Porto Alegre, o meu marido está trabalhando e a minha filha está na aula, então eu preciso ter alguém que busque ela na aula, que leve ela para casa, então a minha sogra também ajuda nessas coisas, né? Mas eu acho que o que a gente sente falta mesmo, porque eu não vou chegar para alguém e vou dizer assim, tu fica com meu filho para jantar com meu marido? Sim. Entende? Eu chego pra alguém e digo assim, tu pega minha filha na escola porque eu vou estar na terapia com o Vitor, eu me sinto à vontade, né, pra pedir isso. E a gente sabe que o Vitor demanda bastante, né, ele demanda muito cuidado, tu tem que ficar cuidando, tem coisas, tipo, ele ainda usa fralda, né, ele come comidas especiais porque ele é alérgico, porque então não é qualquer coisa que tu pode deixar à vista dele, sabe? Tem cuidados, né? Então, por isso também que eu não me sinto à vontade de perguntar, né? Mas eu acho que toda mãe atípica, assim, gostaria que um dia alguém chegasse e dissesse assim, quer dormir umas horinhas? Quer ir jantar com teu marido hoje? Né? Eu fico com ele pra tu jantar com ele, sabe? Acho que é mais isso, assim, que a gente, né? Ter aquele momento pra si, de fato, né? Porque eu consigo ter esse momento com a Giovana porque meu marido cobre. Sim. Ele fica com o Vitor, né? Sim. Mas eu não consigo ter esse momento com ele, entende? Eu acho que era importante eu também ir, sei lá, um final de semana com né? ele, ter um momento só você. A gente sabe que muitos casamentos acabam em função dessa rotina maluca que vira a vida da gente, né? Diante das dificuldades que as mães atípicas passam, né? Porque tem... Até ontem eu estava conversando com algumas, assim, no meu Instagram, em função da maternidade solo, né? Então, assim, eu tenho a minha rede de apoio, né? Eu tenho meu marido, eu tenho, né? É tão difícil para outras pessoas, assim, que tu acaba achando que tá tudo bem, assim, né? Como tá. Sim, daí tu tenta te conformar com o fato de que, né? A gente é assim em tudo na vida, mas daí tu te conforma com o fato, bom, eu tenho marido, poderia ser pior, né? É um conformismo que a gente tem, né? Que tu tá tendo também com essa situação. Karen, o que tu diria para as famílias que estão nesse momento ou recentemente recebendo um diagnóstico de TEA no seu filho? Que vão ter momentos bem difíceis, mas que vão ter momentos de glória. Eu costumo dizer assim, ó, que a Karen de antes não existe mais. Tem coisas assim que eu nem consigo lembrar como é que foi a minha filha, porque tudo saiu dentro do padrão, sabe? E com o Vitor, assim, eu lembro de cada detalhe, de cada coisa que aconteceu. E eu fico feliz por coisas tão pequenas, que às vezes eu até posto lá e fico pensando assim, será que quem não vive isso vai entender, sabe? Porque são coisas tão pequenas e que... Só que a gente sabe que tudo é pré-requisito pra tudo, né? É tão pequeno e tão grande. É tão grande, é tão pequeno e tão grande. Por isso que eu vivo dizendo assim que são as pequenas grandes conquistas, né? Porque a gente sabe tudo que envolve, né? São duas maternidades completamente diferentes, assim, mas que uma complementa muito a outra, sabe? Karen, eu não sei se tem mais alguma coisa que tu acha importante trazer, né, falar, para que a gente acolha essas famílias, para que a sociedade abra e amplie o seu olhar, né, porque como eu falei ali no início, uma a cada 44 crianças são diagnosticadas com TEA hoje no Brasil. Isso é um número muito expressivo. E se enquanto a sociedade não se voltar para isso, a gente não vai ter uma sociedade inclusiva, a gente não vai ter uma sociedade empática, né? E eu acho que a gente precisa deixar isso para os nossos filhos, independente de uma maternidade típica ou atípica, né? Tem algo a mais que eu não te perguntei que tu acha importante trazer?
Eu acho que é muito, muito importante tu procurar os iguais, sabe? Porque assim, ó, tem coisas que eu sei que antes de eu ser mãe atípica eu não ia entender, né? E muitas vezes, assim, a gente tá conversando e daqui a pouco uma diz, nossa, mas isso foi comigo, nossa, mas eu entendo assim, nossa, daqui a pouco tu tá contando a tua história, uma começa a chorar, sabe? Então, assim, a gente até começou a fazer um grupo de mães e que tem sido muito bom, assim, sabe? Tem coisas que a tua melhor amiga de sempre não vai entender como uma mãe que passa a mesma coisa, sabe? Então, eu diria assim, procura os iguais. Claro que todos os iguais não vão se ajustar ao teu jeito de ser, ao teu modo de pensar, ao teu... mas é como qualquer outra amizade que tu busca. Tu vai ter uma identificação, né? Tu vai te sentir acolhida pelo simples fato de perceber que não é só contigo. Né? Que outras famílias vivem particularidades parecidas e que conseguem, né? Conseguem andar, conseguem sobreviver, conseguem partilhar de coisas boas também, de momentos, enfim. Agradeço muito, olha, acho que foi muito rico esse momento com a Karen. Sigam ela, tá? Porque ela compartilha muita informação, eu tô aprendendo muito contigo, te agradeço. E que bom que existe o Insta pra gente poder ampliar o nosso olhar de conhecimento, o nosso olhar de empatia, né, de afeto e dizer pra ti, Karen, que enquanto sociedade o que eu puder fazer pra ajudar esse mundo atípico, tu pode me dizer de coração aberto, porque talvez eu não saiba o caminho e eu vou estar fazendo isso, né, através também das minhas redes sociais, do meu círculo. Eu tô disposta a, de alguma forma, abraçar vocês também, tá? Tu tá fazendo, né, Carol? Tá, a gente fica muito feliz de poder conversar sobre o assunto fora da nossa caixinha, né? E assim, as pessoas entenderem melhor, né, o que é o autismo. Posso te dar um abraço? Obrigada, muito obrigada.